No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente vai falar sobre a recente decisão do Supremo Tribunal Federal de confirmar a constitucionalidade de uma lei que prevê a penhora de imóveis de mutuários inadimplentes. A gente vai ouvir um advogado especialista nessa área para saber o que o mutuário pode fazer, se é que pode fazer alguma coisa para poder se proteger. A gente vai saber então as orientações jurídicas a respeito desse caso. O Jornal da CUT começa agora. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Bom, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal de confirmar a constitucionalidade da Lei 9.514 de 1997, que prevê a penhora de imóveis de mutuários inadimplentes por meio de ação extrajudicial, ou seja, sem a necessidade de uma ação na justiça, acabou levantando muitas dúvidas e até temor nos mutuários. A lei prevê que depois do não pagamento, se não houver o pagamento das prestações por 3 meses consecutivos, a instituição financeira pode, por meio de um procedimento em cartório, tomar o imóvel e colocar esse imóvel em leilão. Isso sem passar pela justiça, a gente repete. O Jornal da CUT vai ouvir o especialista em direito civil, sócio do escritório LBS Advogadas e Advogados, o Carlos Koninck Júnior, sobre como o mutuário poderia se proteger nesses casos. Bom, ele vai dizer aqui pra gente, só adiantando aqui um pouquinho do assunto, que a chamada alienação fiduciária, que é um modelo que rege 99% dos contratos de financiamento da casa própria hoje em dia, é um sistema que é utilizado pelos bancos, vale lembrar, desde 1997, quando foi promulgada a lei, e o STF, portanto, agora só confirmou essa lei, só confirmou a constitucionalidade. Mas a gente vai conversar com ele, porque ele que é o dono do assunto, ele que é a autoridade no assunto. Carlos, obrigado por falar com a gente. Apesar de estar no contrato que o mutuário tem algum recurso, ele pode recorrer para não perder o imóvel, nesse caso? O que fazer? O que acontece? Na verdade, tinha uma norma que ela existe desde 97, que permite a alienação fiduciária, que já permitia em relação aos imóveis essa alienação extrajudicial, na verdade essa execução extrajudicial, a retomada do imóvel. Então os bancos já faziam isso desde 97, faz uma espécie de procedimento no cartório, onde vai intimar a parte para pagar o débito. Se ela não realizar o pagamento, o imóvel ia para leilão extrajudicial. E aí o que se questionava na justiça era a validade dessa norma, e o STF falou, não, ela é válida, está desde 97, é aplicável e vai continuar válida. Então, o que é importante pontuar, não é algo novo, apesar de ter sido noticiado como algo novo, não é uma decisão a partir de agora, entendeu? Certo. E aí o que a gente tem, Isso na verdade sempre existiu. A legislação sempre permitiu essa alienação extrajudicial, essa retomada do imóvel, porém o que a parte pode fazer é verificado algum tipo de nulidade nessa notificação, porque não a recebeu, porque não foi o que a gente chama um termo técnico, purgado na mora, ou seja, não foi constituído em mora, ele poderia acionar a justiça pedindo, olha, a alienação extrajudicial ela é inválida porque não observou os parâmetros da lei, ou por conta de qualquer outra nulidade no contrato, até mesmo caso venha a alegar, apesar de ser uma matéria um pouco batida no judiciário, questão de juros abusivos, enfim. Então, ela pode formular todos os direitos dela que ela entender em relação àquele contrato, que obstam à execução do contrato, mas não tem nada que ela possa fazer se ficar inadimplente e de fato vier a ter a alienação extrajudicial. Então, se ela não tiver nenhuma dessas matérias alegáveis, que possam ser apresentadas no juízo, entendeu? Bom, então, nesse caso, o que dizer sobre a responsabilidade social? Existe mesmo responsabilidade social? Ter que garantir o direito constitucional à moradia? Nesse ponto, como é que fica, Carlos? Então, isso foi o questionamento, inclusive teve 2 votos divergentes no Supremo justamente em relação a isso, sobre, primeiro, um princípio basilar, que é o devido processo legal, Então, se exerceria o contraditório e a ampla defesa, se essa lei não permitiria isso nessa esfera extrajudicial, então foi uma das discussões colocadas. E a outra foi a própria garantia à propriedade, ao imóvel, enfim, à habitação.
Só que, como foi colocado e como foi maioria lá no Supremo, a lei não teria nenhuma incompatibilidade com a Constituição em relação a isso. Tá? E aí o que é importante a gente colocar? Em imóveis de alienação fiduciária, a lógica é: a propriedade é do banco até que eu quite. Então, diferente de uma dívida que eu hipoteco minha casa, por exemplo, em que eu sou o proprietário, o banco tem aquilo como mera garantia, na alienação fiduciária, o banco é o proprietário. E eu só vou me tornar proprietário quando eu quitar. Então, por isso tem essa diferença, né? É um instituto que foi criado lá em 97 e que vem sendo aplicado pelos bancos. Ok. Carlos, você como advogado, o que você sugeriria? Qual é a orientação para quem vai ficar inadimplente? Está vendo que vai ficar inadimplente, né? A gente tem reflexos, né, de uma economia que foi destruída ao longo dos anos, né? Ao longo dos últimos 4 anos de desgoverno, Bolsonaro principalmente, né? Condução desastrosa da economia. Agora a gente vê uma recuperação, só que o processo, como todo mundo sabe, é lento, né? E aí, para ajudar tudo isso, teve a reforma trabalhista lá em 2017, que acabou fazendo muita gente ou perder o emprego ou se render ao que se chama de bico, né? Ao trabalho intermitente. Enfim, o que ocorreu foi que a renda foi diminuída. O trabalho informal, inclusive, de gente que ficou desempregada, não consegue complementar a renda e aí não consegue cumprir com a sua obrigação no contrato, enfim, não consegue pagar o contrato de financiamento, né, porque não tem renda. Aí o trabalhador está vendo que vai ficar inadimplente, está vendo que vai atrasar as prestações. Qual é a orientação que você dá? É renegociar? O primeiro passo que a gente sempre fala é tentar essa renegociação com o próprio banco, tá? Então, se ela for possível e a pessoa conseguir fazer essa renegociação, é o melhor caminho, tá? Porque judicialmente a gente não tem muitos elementos para poder fazer uma renegociação dessa, né? E como a própria matéria está falando, a gente tem a possibilidade, inclusive, de retomada extrajudicial, ou seja, nem vai ter um processo para discutir isso. Então, o primeiro passo é tentar essa conciliação, digamos assim, esse acordo antes com os bancos. Se isso não surtir efeito, né, o que a gente pode tentar investigar? Primeiro, se essa pessoa está numa situação de superendividamento, por exemplo. Nós temos a lei dos superendividados, desde 2021, que permite que ela renegocie débitos, desde que estejam dentro da seara do consumidor e não sejam habitacionais, né? Não se aplica isso aqui, mas em relação aos outros débitos dela, ela consegue renegociar. Isso talvez traga uma espécie de alívio para ela em relação às outras contas, que ela permita pagar os valores do empréstimo habitacional da alienação fiduciária. Então, meio que olhar os elementos que ela tem, mesmo se ela está numa situação de superendividamento, para buscar um caminho, mesmo que não seja especificamente sobre o contrato de financiamento do imóvel. Muito bem, então quer dizer que na questão do superendividamento existe uma lei que garante, né, que o consumidor, na verdade, ele pode renegociar suas dívidas quando está superendividado, só que a lei não permite que a habitação seja incluída nesse bojo, né, nesse bolo de dívidas, é isso. Ela não pode ser renegociada pela lei, né, esse contrato. Então, pelo menos o que se entende com o que você disse, e aí eu quero que você me diga se eu estou falando bobagem ou não, se eu estou certo, é que o mutuário pode aliviar o orçamento para sobrar mais recursos para cumprir com o contrato com o banco, é isso, né? Então, assim, eu estou super endividado, eu faço uma renegociação das minhas outras dívidas e aí acabo colocando meu orçamento minimamente em ordem para que eu possa cumprir com as obrigações do financiamento da casa própria, né? Exatamente, é isso. Primeiro esse acordo, se ela não for viável, a gente tenta buscar essa alternativa para que ela tenha uma espécie de alívio financeiro e consiga fazer o pagamento desse empréstimo. Muito bem, então a gente conversou com Carlos Koninck Júnior, que é especialista em direito civil, sobre essa lei, a lei de 1997, a lei de número 9.514, que prevê a penhora de imóveis de mutuários inadimplentes por ação extrajudicial, sem a necessidade de uma ação na justiça quando o mutuário tiver inadimplente durante 3 meses consecutivos. Tem o que fazer? Bom, o nosso especialista aqui acabou de confirmar que o melhor a ser feito a lei existe, a lei é clara nesse sentido, não é? E o melhor a ser feito é renegociar, não deixar atrasar, e se tiver que atrasar, vai ver que vai atrasar, tenta renegociar com o banco para não enfrentar problemas depois. Mais uma vez, Carlos, obrigado. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui também no Jornal da CUT. A gente se fala na próxima edição. Até lá.